Voltamos com a nossa conversa aqui no Gente em Destaque com a Birma Plácido. Bom, Birma, você falou no primeiro bloco, quando a gente mostrou as fotos, que foi a sua tia, o seu pai que te introduziram na literatura. Foi. Como é que foi todo esse processo até hoje? Você, amante da literatura, também produzindo livros. Como é que começou tudo isso aí? Muito, muito louco isso, né? Eu tinha uma imaginação muito fértil quando pequena. Ainda tenho. Às vezes é até um problema. É muita coisa mesmo. E aí, quando eu tive aquele sossego de não precisar ser responsável demais ou ficar em vigilância o tempo todo, e o gibi da Turma da Mônica caiu na minha mão, eu me reconheci nos personagens, porque é o que o Maurício de Souza consegue fazer com muita maestria. Ele conseguiu caracterizar todas as crianças do mundo nos personagens dele, e eu, como qualquer outra criança, também me vi ali. E isso me ajudou a entender o meu mundo, sabe? Me ajudou a entender os meus amigos, me ajudou a entender o meu próprio sistema familiar e me ajudou a perceber quem eu sou no meio de tudo isso. Então eu queria entender agora o que eles estavam dizendo, porque a figura já me dizia muito. E a minha tia, ela não tinha sempre o tempo todo, tempo para ler para mim. Ela era uma mulher realmente muito ocupada. Então a gente tinha aquele momento antes de dormir, que é depois que você já tomou banho, já lanchou, vai passar um tempinho comigo, daqui a pouco chispa pra cama. E não era o suficiente. Então, quando ela me deu, eu acho que ela sabia que estava dando um trabalho danado pro meu pai, porque ela falou, você vai chegar em casa com isso aqui, e vai chamar o teu pai, e vai falar, pai, me ensina a ler. E quando você voltar, eu vou tomar lição. Eu quero ver se você aprendeu. E aí, quando cheguei em casa, eu perturbei tanto o pobre coitado do meu pai, que ele não teve outro jeito a não ser colocar no chão o jornal, porque era tudo que nós tínhamos. Livros sempre foram produtos caros, e a gente era realmente pobre. Então, ele colocava o jornal no chão, que ele provavelmente pegava do batalhão. E aí ele passou a me ensinar as letras pelas manchetes, porque eram letras grandes, ele achava que ficava mais fácil. Então, primeiro eu aprendi com as manchetes, a reconhecer as letras e juntar as palavras. E depois a ler a matéria inteira. E um ano depois, quando fui para as férias na casa da minha tia, eu já lia sozinha meus gibis. Eu ainda não fazia parte da escola, porque foi antes dos 7. E, embora tivesse prezinho, era luxo, e não era o meu caso. Então, quando eu entrei na escola aos 7, eu já sabia ler. E sofri muito na escola. Hoje a gente sabe que chama bullying, né? Mas eu sofri bullying principalmente da professora. Ela não teve paciência para lidar com uma aluna que sabia ler corrido e não sabia escrever nada. Não sabia fazer onda vai, onda vem. Nada, coordenação nenhuma. E com crianças todas da sala que sabiam escrever, mas não sabiam ler nada porque ainda não era hora. Isso deve ter deixado essa professora muito perdida. Hoje eu entendo a coisa assim. Mas foi difícil. Foi muito difícil. Eu quis desistir. A professora era cruel, ela era má. Eu sei que é uma coisa que raramente alguém tem para contar da professora, né? Ainda mais da primeira. Mas ela jogava meu caderno no final do corredor, eu apanhava em casa por conta do caderno sem capa, por exemplo. Uma vida dramalhona, se você for parar para analisar. Não dei muita sorte, não. Mas eu era teimosa, né? Eu era teimosa. Isso tem uma coisa que eu tinha dentro dessa minha autoconsciência, é a certeza de que se ela estava tão brava, é porque eu estava fazendo muito bem o meu papel de leitura. Então eu continuei lendo. E aí eu continuei lendo. E daí, para chegar nos livros, também acho que foi um pulo, né? Não foi, não. Não? De jeito... Rodrigo do céu, não foi. Não foi, não. Quando eu aprendi a escrever, a primeira coisa que eu fiz quando aprendi a escrever foi escrever versinhos. Tá? E aí eu já sabia que eu gostava de literatura na intenção de produzir um livro. E eu fui guardando todos os meus poemas, frases, pensamentos, tudo aquilo que me vinha na cabeça. Diário, relato, desabafo, tudo aquilo que cabe de direito a uma pessoa que aprende a escrever. Só que veio chuva, veio enchente, veio mudança, veio traça, e eu morria de medo de entregar qualquer material meu na mão de outra pessoa, porque ninguém me explicava o que significava abrir mão dos direitos autorais. Eu achava que outra pessoa ia assinar o meu texto. Então eu guardei, e esqueci o assunto, fui fazer outras coisas. Eu fui cuidar de outras áreas culturais, eu fui aprender outras coisas dentro da arte. Eu fui ser mãe, um monte de coisa aconteceu e isso foi ficando não só para segundo plano, foi ficando para plano nenhum. Até que eu retornei
para a cidade, porque eu fui embora. É. Né? Eu passei um tempo fora. E quando eu voltei para cá, eu de novo me enfiei na cultura local. E aí eu resgatei todos os meus achados, e aí eu comecei de novo a olhar para mim, aquela Birma que escrevia e que eu nunca matei. Eu permiti que ela tomasse conta daquele momento da minha vida. E aí eu falei, eu quero publicar um livro. Agora que eu entendi que é um caminho do edital, agora eu vou fazer um livro, porque aí eu não preciso abrir mão da autoria, eu vou poder entender melhor como funciona essa coisa do editorial e tal. E ainda foi muito difícil. E ainda foi. Porque o meu amigo Guto Pelogia, com quem eu passei a vida trabalhando, precisou ser o proponente do primeiro projeto, porque eu não tinha ainda um portfólio para proponência, e eu não queria correr o risco de não dar certo dessa vez. Eu estava mesmo muito empenhada. E eu não podia adotar a mim mesma, alguma coisa não me parecia muito certo nisso. Então eu escrevi um projeto, eu criei um projeto pensando em pessoas como eu, que é o Adotando Autores. Tá? Eu não sei em que momento você quer entrar nele, mas já que foi, a gente vai. Pode. Aí eu criei o Adotando Autores. O que significa esse projeto? O Adotando Autores, ele veio para ajudar todas as pessoas que nunca publicaram um livro antes. Porque a gente sabe o tamanho da dificuldade, tanto financeira quanto editorial disso tudo. E eu queria que esses autores novos tivessem a oportunidade de ter um livro com o seu texto mexido o menos possível para começo de conversa. E que ela não tivesse gasto. Porque é muito alto o valor para se publicar um livro. E eu falei, bom, eu preciso passar por essa experiência primeiro, porque eu estou com 53 anos e eu ainda não publiquei o meu. E aí veio esse. Esse aqui. Veio esse que conta a história. Deixa eu mostrar para a câmera aqui. Por favor. Veio esse que é uma lembrança da infância, é um episódio da minha infância na Rua Santa Rosa e dos colegas, né, da rua. E eu resolvi contar essa história. É uma história real, ela aconteceu como está aqui. E ainda alimenta o nosso folclore, porque fala de um lobisomem. Descobri, inclusive, por conta dos nossos trabalhos audiovisuais dentro desse mesmo conto, que o filho do lobisomem ainda mora lá. Ele ainda mora lá. E eu não sei como é que ele encara essa história toda. Um dia talvez eu crie coragem de bater na porta e perguntar como que é lidar com essa coisa de ser o filho do lobisomem da rua. Eu não tive muita coragem, não. Mas aí a gente fez esse com a ilustração do meu marido, que é um desenhista maravilhoso. E aí ele fez a diagramação e eu dirigi o trabalho junto com ele na escolha do desenho, na distribuição do texto na página, na revisão, e ele ficou ótimo. Eu estou muito orgulhosa desse trabalho. Ele foi além, ele saiu do estado, ele inspirou uma escola lá em Ponta Grossa, Chile. Inspirou, eles publicaram um livro por conta disso. Esse ano, inclusive, eu fui até lá pessoalmente para que a gente pudesse ter esse contato mais físico. E então ele tem um papel importante nesse projeto novo. E depois, lógico, a gente abriu para outras pessoas. E aí veio no segundo ano a Luíse com esse livro. Pegamos os textos do blog dela e o André, mais uma vez, teve uma sensibilidade incrível na escolha de cada ilustração, de cada desenho. Foi o seu marido de novo que a gente fechou uma parceria que foi além daquele carinho que une um homem e uma mulher. E a gente já se conheceu durante um processo de trabalho dentro do Senai, somos soldadores. Então a gente já sabia ali que trabalhar junto dava bom, sabe? Quando dá bom, deu bom. E aí a gente continua seguindo. Nós somos parceiros, eu penso que para uma vida já também no trabalho. E aí, esse ano, a gente lançou a da Mariana, que só tem 15 anos. E fizemos um trabalho que ficou maravilhoso. É uma garota incrível, que eu tenho certeza que nunca mais vai parar de escrever de novo. A Luísa é psicóloga, então eu também tenho certeza que essa experiência ela vai levar para o resto da vida. E temos esse, que embora não seja uma adotada nossa, porque esse é o segundo trabalho dela, a Larissa, com muito, muito carinho, nos convidou para participar do próprio projeto. Então, Adotando Autores, ela está começando a ampliar e atingir uma gama que está indo para fora daquilo para o qual ela foi criada. Então hoje a gente já pode ajudar toda e qualquer pessoa. As pessoas, por exemplo, que já têm um livro pronto, sei lá, pensam em escrever um livro, elas procuram você? Como é que é esse daí? Então, no primeiro ano,
como foi eu, a gente não teve essa preocupação. No segundo foi complicado, porque assim como eu era uma garota absolutamente desconfiada, arredia, que não queria de jeito nenhum abrir mão da autoria, que morria de medo de ver a tua obra enriquecendo outras pessoas, entendeu? E não você mesmo, ou outras pessoas recitando e declamando o teu poema sem lembrar que foi de você. É claro que é um medo muito absurdo, mas ele existe na maioria das pessoas que escrevem e que são muito jovenzinhas. E aí a gente perdão, eu me perdi. Isso acontece. Isso acontece muito comigo, hein, gente? É muita coisa na cabeça. Eu tinha perguntado como é que as pessoas entram em contato com você. Então, aí a gente teve dificuldade para encontrar a primeira. Tá? Foi bastante difícil, a Luísa entrou em contato já quase em cima do prazo, a gente achou até que não ia dar tempo. E no segundo ano já foi diferente. A Ana Nejaim, que é uma professora, uma revisora incrível que a cidade tem, nos apresentou a Mariana dentro justamente dos nossos eventos, dos nossos lançamentos, porque eles não ficam só no livro, a gente também cuida do lançamento. A gente cuida do lançamento. Pacote completo. O pacote então é completo. E vai além disso, porque eu ainda fico com uma cota desses livros, porque veja bem, o autor recebe tudo e ele ainda pode vender o livro dele. Então ele ganha todos os porcentos. Quantos exemplares mais ou menos são feitos? Depende do edital que eu consigo, porque sem ajuda eu não tenho condições de fazer ainda. Então, se é um edital, por exemplo, esse aqui foi um edital de 5 mil, tanto da Mariana quanto da Larissa, né? Porque vieram do mesmo edital. Nós tivemos 5.065 para produzir isso aqui. Muito difícil, muito difícil. É porque a gente não visa lucro mesmo. Se visasse lucro, não teria condições, não. Agora, quando você recebe um pouquinho mais, aí você consegue aprimorar tudo. Então, o número do salgadinho para o lançamento aumenta, o cachê do músico que a gente contrata aumenta. Quando é pouquinho, a gente quase que faz no voluntariado. Olha, o mínimo é esse, rola. Mas eu ainda consigo manter o lançamento dos 5 aos 10 que a gente já gastou com a mesma qualidade. Muito suado, com muita dificuldade, mas assim, hoje os autores estão nos procurando. A gente já não precisa mais falar, olha, você conhece alguém que escreva? Isso já não acontece. Inclusive, a gente agora está com uma tarefa, uma missão muito grande na mão. Um garoto, que eu ainda não vou citar, porque a gente precisa desenvolver tudo isso. Ele tem superdotação e me procurou para poder publicar o trabalho dele, ele só tem 8 anos. Então a gente está nessa expectativa ainda de poder ajudar autores cada vez mais jovens. Quando eu comecei esse projeto, curioso dizer, eu achei que eu ia atingir todo mundo que está ali na mesma linha que eu. Pensei, mais gente deve ter guardado, né? Não é possível que seja só eu. Então eu vou realizar o desejo de pessoas que, como eu, que nada. É a garotada que quer saber, tá? É a garotada que quer publicar livro e eu estou absolutamente encantada com isso. Os alunos de Ponta Grossa são todos alunos da 5ª série. Então, são todos jovens. E essa nova geração é que tem que ter acesso mesmo, né? Então, eu estou absolutamente feliz com essa procura que a gente tem hoje. A gente já tem hoje na fila de espera mais 3 autores para publicar. E toda semana chega alguém novo, que me procura de novo e de novo com a insistência. Então, se eu colocar mesmo todo mundo na lista, são 4 livros para a gente publicar. Então, é só alegria e gratidão com esse processo. Vamos para a gente terminar esse bloco e voltar para aquelas fotos que a gente estava passando. Vai falando para a gente agora. Essa foto, meninos, essa foto tem história, tá? Começo que eu mal estava ainda de volta em Jacareí, acho que eu tinha acabado de chegar. E eu já estou aqui de volta, já tem 18 anos quase. E aí o Guto, porque ele sempre faz isso, coloca a gente nessas fogueiras aí de última hora, me chamou de última hora, faltava uma semana para a encenação, e me pediu para fazer o papel de Santa Clara, que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não fazia ideia de quem era, que eu não conhecia a história, tive que me inteirar correndo, e era para apresentar na igreja matriz, olha para você ver. E eu falei, bom, vamos, né? O que pode acontecer? Deve ter uma meia dúzia de gente lá, porque quem é que... Imagina. E eu nunca tomei um susto. Acho que eu nunca tive um público tão grande na minha vida. Numa peça teatral como eu tive nessa peça de Santa Clara. E que foi a coisa mais divertida da qual eu já participei, embora tudo eu tente me divertir, porque os danados que estavam ali comigo, uma é a Shiva, que todo mundo na cidade conhece.
Homem a Shiva. O outro é o Guto. E eu nem me lembro quem é o outro engraçadinho, porque você tá vendo todo mundo ali muito coberto. E cada vez que eles passavam perto de mim era uma piada e eu tinha que fazer cara de santa. Então foi muito divertido fazer. A gente usou trapo que a gente tinha e eram panos nossa, que não foram lavados para fazer, entendeu? E eu fazendo a cara de santa. Então foi muito divertido, é um trabalho que eu tenho muito carinho e que saiu belíssimo. Eu tenho certeza que a igreja ainda tem esse trabalho inteiro gravado, eu não tenho registro disso além dessa foto. Mas seria legal, inclusive, resgatar, porque foi um trabalho belíssimo. A igreja está de parabéns por ter tido a ideia. O Guto de parabéns por ter conseguido juntar essa turma. E a gente de parabéns pelo tamanho da cara de pau, né? Vamos ver a próxima aí? Então, este trabalho. Eu estava num processo de depressão com essa coisa de voltar para cá. Não foi um processo fácil. Eu estava lá em Ilhabela, né, vivendo uma vida de praia e de repente voltei para cá. Então não é um processo mesmo fácil. Com filho pequeno, mãe solo, nossa, tudo muito difícil. E o Guto, bom amigo que sempre foi, resolveu escrever uma peça inteira para me colocar no trabalho. Então esses bonecos foram feitos para mim. Eles foram feitos para que eu voltasse aos palcos, porque eu estava afastada há muito tempo. E ele entendeu que eu não estava pronta para pisar no palco como personagem eu. Ele fez os bonecos. Então ele fez os bonecos para que eu pudesse, através dos bonecos, retomar artes cênicas. E eu vou ser eternamente grata por isso, porque ele me ajudou a salvar o meu coração naquele período todo. E o Simão e Boi da Lua eu tenho como carinho, porque esse foi um espetáculo que ficou em cartaz em Jacareí mais de 30 anos. Ele próprio já esteve na TV Câmara para falar desse trabalho. São mais de 30 anos. Então o amor que eu tenho por essa foto, o amor que eu tenho por esse momento, o amor que eu tenho por esse trabalho é infinito. Vamos ver a próxima? Desacredito. Tá. Esse é o meu lado viajeira. É o meu lado pé na estrada, é o meu lado aventureira. Onde é esse lugar aí? Esse lugar é a pirâmide de São Tomé das Letras. E não foi fácil subir ele não, viu? Não foi fácil não, porque depois de uma certa idade a gente fica com medo de altura. Eu já caí ali do foguetão do Parque dos Eucaliptos, então eu morro de medo de altura. Então tudo é um desafio sempre quando eu viajo, sabe? E São Tomé também foi um outro processo importante na minha vida, porque eu passei por uma viuvez e foi lá que eu fui curar a viuvez. Então quando eu retornei para essa foto, eu retornei para me limpar daquilo que um dia foi uma viuvez. Então eu tenho um carinho muito grande por São Tomé. Eu tenho um carinho muito grande por esse lugar, mas, sobretudo, essa foto, ela não representa a cidade. Ela representa a minha liberdade de poder estar onde eu gosto e onde eu desejo estar na hora que eu quero. Vamos ver a outra? É isso. Também é no mesmo lugar, né? É São Tomé. E é como os locais lá chamam, um buraquinho no barranco. Porque lá tem cavernas, grutas gigantescas, mas tem esse que eu não lembro direito o nome agora. Acho que é no... eu não vou lembrar. Não tem importância. Eu não vou lembrar, porque são muitas aventuras lá, né? Mas esse era o menor. É o menor lugar. Imagina, o guia desse lugar normalmente é um cão. É um buraquinho mesmo. Mas quando você entra, você perde a noção, né? Toda gruta, todo buraco na terra, toda caverna que você entra, você perde a noção de espaço lá dentro. Então, a primeira vez que eu passei por isso, eu que sou meio bruxa e escolho esse caminho para minha vida, foi como uma iniciação. Eu saí de lá outra pessoa. E aí eu saí de lá com uma promessa de que nada ia me impedir de pegar uma estrada se eu quisesse. Tenho feito isso desde então. Vamos ver a próxima. Da Kombi, pode voltar aqui pro estúdio aqui. Da Kombi eu vou pedir para falar daqui a pouco, depois do intervalo. Eu vou fazer o intervalo agora, a gente fala na Kombi na volta. O programa Gente Destaque então vai pro intervalo e volta já.